Instalar o Regata OS, versão 24. Beleza? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Então vou compartilhar aqui duas maneiras de instalar o sistema o Regata OS. Tem maneira, na verdade tem as três maneiras, né? Ou outras maneiras também, né? Mas eu vou mostrar aqui as duas principais, que é o modo Legacy ou então o modo Legacy MBR ou o modo GPT, que é o modo UEFI. Ok? Então, vou mostrar através do VirtualBox a instalação do sistema. Vamos lá, então, aqui é o site, né, para você, se quiser baixar o sistema, a imagem de instalação você encontra aqui no site do regataos.com.br. Aqui na parte de download, tem aqui, ó, download Regata OS. Aqui ele dá os requisitos mínimos para o sistema, que é 2 GB processador, 64 bits, aqui ele fala a memória RAM, o requisito mínimo, tá? Não é, mas pode funcionar com menos, tá? Pode, mas seria interessante ter isso aqui no mínimo. E 25 GB de espaço livre. Ele instala com 20 GB, ele vai consumir, a instalação consome em torno de 16 GB e pouco. Tá? E se você for usar alguma coisa na live, algum programa que ele peça a senha é Regata. Mas para entrar na live e para instalar o sistema ele não pede senha nenhuma. Então para instalar ele tem duas versões, tem a versão que Regata OS normal e a Regata OS com o driver NVIDIA. Eu usei essa daqui para instalar, sem o driver NVIDIA. Você pode instalar o driver NVIDIA depois também. Tá? Mas se você usa a NVIDIA, recomendo você já baixar essa versão aqui, que ele já instala para você o driver durante a instalação, facilitar o trabalho aí. Tá? Eu instalei depois o driver usando essa versão aqui, e então tive que fazer alguns ajustes que não estavam querendo funcionar já de cara, mas deu tudo certo aqui. Mas então recomendo, se você usa a NVIDIA, baixe a outra versão lá com a NVIDIA. Então vamos lá, tô com o VirtualBox aqui, vou criar. Tô valendo um livro. Essas horas aqui, ó, já era. Se de dia ou já é bugado, imagina essas horas. Às vezes essa hora tá mais, às vezes tá mais centrado, né? Tem dia que tá meio bugado mesmo. Vamos lá. Então, aqui no VirtualBox, vou criar uma máquina aqui, novo. Eu vou selecionar o nome do sistema. Vou fazer teste aqui. O sistema Linux, eu vou deixar aqui o Oracle mesmo. 64 bits, ok. Instalação, vou colocar aqui em finalizar. E agora eu venho aqui na minha máquina virtual que eu acabei de criar, vou clicar aqui em configurações. Aqui na parte geral, aqui nessa parte, se você for instalar no VirtualBox, né, fazer os testes aí, eu recomendo então que aqui nessa parte, se geral, aqui embaixo o sistema, você habilita aqui habilitar EFI, se você for instalar no modo EFI. Se não, você deixa, aí ele vai instalar em MBR, tá? Então, se você for, eu vou instalar, no meu caso eu vou instalar aqui em EFI. O modo MBR Legacy eu vou apenas mostrar como que é bem simples, então não tem, eu vou mostrar isso aqui que eu acho que é um pouquinho tem algumas opções, algumas coisas a mais para fazer, então eu vou mostrar dessa maneira aqui até o final. Então eu vou habilitar aqui o modo FI. Tem mais alguma coisa aqui na parte de, não, peraí, a parte de, não. Na verdade aqui é sistema, né? Aqui o VirtualBox mudou essa versão, não era assim antes. Antes eu tinha que clicar aqui, agora se você rodar ele vai indo para baixo. Agora que eu vi isso aqui. Então, aqui na parte de sistema, ó, você vem aqui habilitar modo FI, ok? E aqui a placa, a quantidade de memória, ele pede 4 GB, né? Então vou colocar 4 GB aqui. Processador vou colocar 2, mas se colocar 2 GB de RAM aqui, ele vai também. Talvez fique mais lento, né? Vou colocar 2 núcleos. E aqui a memória de vídeo vou colocar 128. Ok. E mais a imagem de instalação que eu vou pegar aqui. Ih, caramba, por que ele tá mostrando isso aqui? Não, essa parte aqui, ok. Eu vou colocar a imagem de instalação aqui embaixo, que eu acho que esse aqui é mais simples, né? Escolha o disco, ok. A imagem de instalação tem 3.4 GB. Esse aqui é o Regata OS 24. Então, ok. Feito isso, vou inicializar aqui. Aqui nessa parte inicial, ele pergunta se você quer iniciar pela live ou no modo seguro, né? No modo normal, acredito que vai funcionar. Talvez dê alguma incompatibilidade com o hardware, então no modo seguro ele vai funcionar. Se não funcionar no modo normal, você tenta no modo seguro, que talvez funcione. Então vai inicializar aqui. Deixa eu mudar a visualização dele aqui para o modo escalonado. Ok.
Como que começa a instalação aqui? Primeiro passo, né, para instalação, você tem que pegar a imagem de instalação, né, que baixa lá do site do Regata, e aí você vai criar uma imagem de instalação num pendrive, né? Então pelo menos aí um pendrive de 4 GB. E aí o programa que você vai usar, aí fica a seu critério. Eu costumo usar o Ventoy, geralmente dá certo o Ventoy, tá? Então no Ventoy tem um lance lá que eu não tenho certeza de dizer, né? Mas vou até mostrar aqui. O sistema daqui, né? O instalador. Mas antes de prosseguir aqui, deixa eu mostrar aqui na minha pastinha. Deixa eu pegar aqui. Aqui é o programa Ventoy. Vou abrir ele aqui. Aqui, ele já até reconheceu o meu pendrive. Tem um pendrive plugado aqui. Então, o que acontece? O pendrive, como eu instalei o sistema em MBR, modo Legacy, então eu criei aqui o pendrive e coloquei para colocar o Ventoy em MBR. Mas tem uma opção aqui no Ventoy, aqui no estilo da partição, você pode, se você for instalar em FI, recomendo você já criar aqui o Ventoy no modo GPT. Mas pode ser que no modo MBR ele também reconheça o FI, tá? Então tem essa coisa, essa opção aqui também que pode, algumas vezes o sistema não dá boot por causa dessa configuração aí, MBR ou GPT. No Windows tem o Rufus também dá a opção lá de colocar MBR ou GPT. Não, mas no Rufus, o Windows, quando eu vou criar uma imagem de instalação no Windows, do Rufus, eu tenho que selecionar lá o GPT, senão o Windows não dá boot em MBR, essas versões mais novas, pelo menos nos testes que eu fiz. Mas as versões do Linux, lá no Rufus, você pode, quando você vai dar um OK lá para instalar a imagem de instalação no USB, ele vai aparecer duas opções, o modo DD ou o modo ISO. Então no modo DD, geralmente ele aparece a opção de instalar em UEFI. O ISO também talvez apareça, não lembro agora, faz tempo que eu não uso o Rufus. Então, o que acontece? Você criou a imagem de instalação no seu USB e na hora de você dar o boot, vai aparecer lá. Para mim, na minha máquina que aparece Generic, Flash, USB e tal, e UFI, USB, Flash e tal. Então, se eu for instalar no modo MBR, se você for instalar, então você escolhe Generic, Flash e tal. Se você for instalar no modo UFI, UFI, USB e tal. Então já começa lá no boot como que você vai instalar seu sistema, que modo que você vai instalar, tá? Então tá, dito isso, eu acho que é essa parte aqui, então podemos continuar para a instalação do sistema aqui. Então aqui estou com o Regata OS funcionando em live, você pode conhecer, navegar pelo sistema antes de instalar na sua máquina. Aqui está o instalador, vou dar 2 cliques nele e boa, vamos lá para a instalação. Aqui, instalando o Regata OS 24 Arctic Fox. Então aqui você escolheu o idioma, né, do sistema, que já reconheceu como Português Brasil. Aqui você pode fazer aqui a instalação automática. No automático ele já até mostra como ele vai particionar o sistema para você. Olha, que eu deixei 20 GB de, olha, é recomendado aqui 25 GB, tá? No mínimo. Depois que eu instalar aqui, ele vai acusar que tá errado, mas ele vai funcionar mesmo assim. Mas é 25 GB pelo menos. Tá? Apesar que é difícil alguém usar um USB, aliás, um HD de 25 GB, né, para um sistema. Só no VirtualBox. Ou às vezes a pessoa deixa uma partição, enfim. Então, vamos lá. Eu vou colocar até 19 GB aqui, agora que eu vi. Então eu posso aqui no modo automático, então aqui não tem segredo, né? Você chega aqui em automático, só em próximo e ele já vai instalar para ver o seu sistema e tá tudo certo. Ele vai mostrar, olha como que ele vai particionar aqui. Ele vai deixar 1 GB para a partição FI e o demais para o sistema. Passa a raiz, que é ext4. Tá? E é assim, para você estar satisfeito com esse particionamento, é só clicar em próximo, não precisa nem particionar seu disco. Agora, se você quer particionar, então você vem aqui, particionamento manual, você escolhe seu HD, né, seu SSD, e clica em próximo, e aqui nova tabela de partições. Como eu inicializei ele aqui no VirtualBox, eu configurei lá para reconhecer FI, ele já está mostrando aqui o GPT. Então, se eu colocar aqui em MBR, ele não vai reconhecer, tá? Ó, ele já volta para o GPT. Então, mas vamos supor que o meu está em MBR, eu quero instalar ele aqui. Então, é quase que um modo automático, bem dizer, né? Mas eu vou particionar.
Vamos supor que eu estou no modo EBR, então eu tô com o meu espaço de HD aqui, eu clico aqui em criar, vou criar aqui uma partição, isso aqui fica a critério de cada um, né, a memória virtual, vou colocar 2 GB aqui de memória swap, depende da quantidade de memória que você tem aí, não tem necessidade, eu acho que eu nunca usei memória virtual, até vou parar de instalar essa memória virtual aqui nas minhas máquinas, não uso. Depende de como você usa a sua máquina, seu computador, né? Se você usa bastante recurso, aí é bom ter para prevenir do sistema. No Windows, eu sei que quando ele usa toda a memória, o sistema reinicia. A não ser que tenha, no Windows também tem esse negócio de memória virtual. Agora, se tiver memória virtual, ele começa a ficar lento, começa a travar. Né? Então, no caso do Linux aqui, se você deixar a memória virtual, ele usa toda a sua memória física, memória RAM. Então, aí ele vai começar a usar essa memória virtual, que é uma parte do seu SSD ou HD. Talvez no SSD ele até funcione mais rápido, né? Eu sei que no HD ele começa a travar, começa a ficar lento, no HD mecânico. Só que aí dá tempo de você fechar alguns programas e a máquina não reiniciar e talvez você perder algum trabalho, né? Então dá tempo de você ir fechando, aí ele vai baixando o consumo de memória RAM, podendo até voltar a máquina ao normal. Então tem esse lance aqui da memória virtual para esse recurso. Eu acho que é para isso que ele funciona, né? Não sei se funciona, serve para mais alguma outra coisa. Então eu vou criar aqui, ó. Vamos supor que você vai criar uma memória virtual, fica a seu critério então. Aí, ok, coloquei 2 GB de memória virtual. Aí eu vou criar, vou mostrar a maneira que eu costumo fazer. E o demais eu deixo pro sistema. Eu vou usar uma SSD, por exemplo, de 120 GB. O demais eu vou deixar pro meu sistema, que é aqui a partição em XT4. Você pode instalar em BTFS também. Colocar em XT4, ok, aqui o ponto de montagem, a raiz, que é barra direita, ok, feito isso, só clicar aqui em próximo que ele vai instalar o sistema, certo? Aqui ele vai falar para mim que não, porque tá o FI, eu deixei em FI, tá? Então é isso, se fosse MBR, só próximo e finalizar a instalação. Como o meu tá aqui em FI, eu vou deletar então essa parte, aqui ó, nova tabela de partições, você vê então em GPT, ok. Aí eu vou criar aqui algumas partições. Aqui nesse sistema tem umas peculiaridades que não vem em outro sistema, ficar assim. Então o que eu vou fazer? Ele pede para você criar então. Eu vou criar aqui eu não vou criar memória virtual, tá? Por causa da questão de espaço, estou com pouco espaço aqui. Mas eu poderia criar. Vou criar aqui, 500 MB de memória virtual só para exemplificar. Então vou colocar 500 MB, memória swap, ok. Aqui, eu ia falar um negócio, né? Acabei mudando aqui de assunto, mas o que eu ia falar aqui? A questão de. Bom, vamos seguindo aqui que eu vou lembrar. Aqui então vou criar uma partição. Então, eu quero falar do FI. Geralmente nos sistemas aí que eu instalei já em modo FI, é de 300 a 500 MB para essa partição, que é onde vai dar o boot do sistema, ficar o boot do sistema. Então, aqui, só que no Regato S ele não deixa você instalar. Se eu colocar menos de 1 GB aqui, nessa partição que é FAT32, ele não deixa, tem que ser pelo menos 1 GB aqui nessa parte do boot. Tá? Isso aqui, então, quando você vai instalar no modo FI, precisa criar essa partição. E aqui, olha, vai aparecer a opção aqui, boot FI, é esse aqui. Tá? Quando você está instalando em MBR, ele nem aparece essa opção aqui de boot FI. Então, feito isso, a outra coisa que ele também pede aqui, senão não vai o sistema, aqui na parte de marcadores, ele pede para você selecionar aqui a parte de boot. Então, tem que selecionar essa parte também. E ok. Certo, aí sobrou aqui o demais, aqui é onde eu vou instalar o sistema. Então, vou deixar em XT4, aqui barra, semelhante a que fosse a instalação MBR. Na verdade, a única diferença aqui é se você do EFI para o MBR, ou Legacy para o... Não, MBR para o GPT, ou Legacy para o UFI. A diferença é essa partição aqui, o FAT32, que é onde ele vai dar o boot do sistema. Tá? Aqui embaixo, nessa parte, nesse espaço que eu estou passando o cursor aqui, não tem opção nenhuma. Mas quando você instala no modo Legacy, ele vai aparecer aqui a opção em qual HD ou partição você quer instalar. Aí é onde ele vai instalar o boot do sistema, que é justamente o papel que está fazendo essa partição aqui. Então, como eu já estou no modo EFI, ele reconheceu, né, no GPT, né, aqui na nova tabela de partições. Né, então, ele nem aparece aqui a opção onde eu quero instalar o boot, porque já está aqui.
ok? Então tem essa diferença também. Então já fiz aqui, já configurei tudo certinho, clicar em próximo e pronto, tá tudo certo. Quando você erra alguma coisa, ele vai dar um aviso aqui, ó, se você falta configurar tal coisa, aí você tem que voltar lá e fazer. Mas como eu configurei tudo certinho, já aceitou aqui, então ó, ele vai mostrar as modificações que ele vai fazer no seu HD e tá tudo certo. Então clica em instalar. Instalar agora, pronto, ele vai instalar o sistema. Em alguns sistemas a instalação é um pouco diferente. Nessa parte aqui, né, no Debian ou Ubuntu, por exemplo, ele já ia aparecer aqui para você configurar o nome o seu nome, o nome do usuário, no seu computador, a sua senha, e se você quer que a máquina inicialize pedindo senha ou não. Entre algumas, dependendo do sistema, tem alguma diferença. Já nesse aqui não. Ele vai instalar o sistema e na próxima inicialização que vai fazer essas configurações finais. E aí depois ele reinicia mais uma vez e está feito. O sistema está pronto para usar. Tá? Vou dar um pause aqui na hora que ele voltar aqui, assim que ele instalar, eu vou mostrar o passo, a finalização aqui. Voltando aqui, olha, o processo de instalação foi concluído, né? Então, clico aqui em concluir. Ele vai reiniciar o sistema. Esta primeira inicialização que ele vai rodar no seu SSD, HD, NVMe, essa primeira inicialização ele vai demorar um pouquinho mais, tá? Mas depois disso é mais rápido. Ou não. Parece que está sendo mais rápido aqui. Tomara que seja, né? Vou dar um pause aqui. Ou já foi? Já foi. Foi rápido. Não sei porque a outra vez que eu fiz ficou lento. Aqui ele já me está dando um alerta que não é espaço suficiente no disco. Ele pede então, como lá no site ele fala, requisito mínimo, 25 GB. Tá? Mas aqui vai funcionar. Tá? Eu coloquei menos disso, ele vai funcionar, mas vai ficar bem apertado, que já está no talo aqui o meu espaço. Então, vamos supor que estivesse tudo certo aqui no espaço de HD. Aqui ele vai pedir então o idioma, né, português Brasil. Próximo, aqui sua região, localização. Aqui o idioma do seu teclado, já está tudo certo aqui para mim, não precisa mexer nada. Próximo, e aqui ele vai perguntar seu nome, aqui pode ser com letra maiúscula. Aqui é o nome do usuário, que aqui precisa ser em tudo letra minúscula. E aqui é o nome que você vai usar para se logar, seu nome de usuário, para se logar no sistema. E aqui o nome da sua máquina, do seu computador. Aqui está Evandro PC, vou deixar assim. E aqui você vai digitar sua senha de usuário, aqui você vai confirmar sua senha. E ele pergunta se você quer entrar automaticamente, sem senha, e aqui se você quer usar a mesma senha para a conta de administrador. Se você usa a máquina sozinho, né, pode deixar assim mesmo. Ok, próximo. Aqui ele vai confirmar as configurações que foram feitas, está tudo certo, então clica aqui em Setup. E pronto, ele faz as configurações finais e vai reiniciar a máquina mais uma vez e o sistema está pronto para usar. Ele tem esse passo aqui a mais de reiniciar, mas ele tem uma inicialização a mais aqui no sistema. E é isso, está pronto. É só confirmar aqui, ver se ele vai inicializar certinho. Essa logomarca do Regato OS é bacana, né? Regato OS. Não sei se eu falei BROS durante a instalação aí. Agora veio BROS na minha cabeça. Regato OS. Beleza, está instalado o sistema aqui prontinho para usar. Certo? Aí eu venho aqui. Se eu quiser ver aqui ó, o espaço que eu peguei em disco. Aqui a minha instalação, ó, disco interno. Eu deixei 20 GB, né? Tá usando quase tudo. Deixa eu ver aqui, propriedades. Tá usando 83%. Até que sobrou um bom espaço. Né? Sobrou 3 GB aqui ainda, de 18. Então, o sistema usa uns 15 GB aí. Certo? Então, beleza. Se quiser desligar, só vir aqui, desliga o sistema. Tá feito a instalação. Vou encerrando o vídeo por aqui. Até uma próxima. Fica na paz. Tchau, tchau.